Bom dia para geral, conforme prometido, a ideia é todo dia passar um cafezinho, sentar aqui para tomar ele e antes dele esfriar, eu ter encerrado o vídeo. Então, vamos falar hoje sobre a ausência de Paquetá e quem seria o seu substituto, tá? Duas coisas, uma na minha opinião e a outra o que eu acho que o Ancelotti vai fazer, beleza? Então assim, vocês viram, né? Vocês devem ter visto que o Paquetá se lesionou, provavelmente ele tá fora da Copa, só voltaria ali em um eventual final. Então acho que de fato ele tá fora, não vamos forçar. E cara, quem será o seu substituto, tá? Vamos primeiro falar sobre o que o Ancelotti deve fazer. Embora ele venha surpreendendo todo mundo aí em todos os jogos e venha fazendo coisas que a maioria de nós brasileiros não faríamos, né? Eu acho que dessa vez ele não vai inventar muito a roda, tá? Eu acho que ele vai colocar o Danilo em campo, porque, na minha opinião, é o jogador que tem a característica mais parecida com a do Paquetá. Acho que o Danilo é um cara que mais se assemelha ali a um terceiro de meio campo, tá? Essa é a função do Paquetá, né? O Brasil joga com o Casemiro, que é um 5 raiz. O Bruno Guimarães, que é um 5-8, né? Que é o cara que faz a de volante, camisa 5, também faz a segunda do meio campo, que é a número 8. E o Paquetá, que é um 8-10, né? Que é o cara que faz a segunda do meio campo, a 8, e faz um meio armador também, ajudando o Matheus Cunha na armação das jogadas. Então, essa é a função do Paquetá, ele é um terceiro de meio campo. Calma aí que tá quente, tá? Mas enfim, quem será o substituto? O cara mais parecido com ele que faz essa função de 8-10 é o Danilo, tá? Acho que o Brasil tem várias opções ali para aquela função, tá? Citaria aí 5 possíveis substituições, até 6, talvez incluindo o Ederson. E são elas, em ordem eu acho, tá? A primeira, Danilo. O segundo possível substituto, por incrível que pareça, eu acho que hoje é o Martinelli, depois de como ele entrou nos últimos 2 jogos aí contra a Escócia e contra o Japão. Não só por ter entrado bem, mas pela função, principalmente que ele exerceu, né? Aquela função de área a área ali, fazendo realmente uma função por dentro, coisa que a gente nunca tinha visto ele fazer na vida no Arsenal. Fez pela primeira vez agora na seleção e funcionou muito bem. Mais um ponto pro Veinho, mais um ponto. Ele entrando por dentro, Vini jogando aberto. Acho que ele ganha muita força aí na concorrência pela vaga e é o segundo na lista, creio eu, de possíveis jogadores ali. Também tem um quesinho de experiência, né? Um jogador muito tempo na Europa, um jogador que jogou agora a final de Champions League, um jogador que foi campeão da Premier League jogando muitos jogos, né? Muita participação ele tem no time do Arsenal, não é um reserva esquecido, ele por várias vezes ele é titular. Então acho que isso pode pesar, porque a gente já tá falando de oitavas de Copa do Mundo, é bastante coisa. E o Danilo, mal bem, é um jogador muito jovem, um jogador que joga somente no Brasil, que bateu na Europa e voltou, então acho que isso pode pesar a favor do Martinelli. O terceiro nome para entrar naquela função, eu acho que seria o Fabinho. O terceiro nome seria o Fabinho, para jogar junto com o Casemiro e o Bruno Guimarães, ficar mais solto ainda, armando o jogo junto com o Matheus Cunha. Acho que na mesma prateleira ali, na mesma medida de favoritismo que o Fabinho, nós temos um quarto atacante, que pela ordem de entrada nos jogos seria o Endrick, e aí o Matheus Cunha desceria menos ainda, a gente voltaria para aquela ideia inicial do Ancelotti lá da época das eliminatórias, aquela ideia inicial do antes do começo da Copa ali, 2 jogos antes ele era essa formação do 4-2-4, né, formação que deu relativamente certa, mas deu muito certo por causa do Estevão, né? O Brasil jogava ali com o Estevão de um lado, o Vini Júnior do outro, Rafinha e Matheus Cunha. Então, acho, ele chegou a jogar com o João Pedro, né? Chegou a jogar com esses 3 e o João Pedro no lugar do Matheus Cunha. Acho que tem essa possibilidade do 4-2-4, mas acho que ela é remota porque de fato ele abriu mão e depois que ele abriu mão ele acertou. Acho que ele não vai mexer em muitas posições, acho que ele vai fazer o básico, tá? Que é botar um jogador somente no lugar do Paquetá com a função mais parecida possível porque realmente deu certo, né? Então não tem por que mexer dessa maneira, mas existe essa possibilidade. A nossa quinta possibilidade seria o Neymar sair jogando, tá? Eu acho que ele seria uma primeira possibilidade se ele tivesse condições de jogo, tá? Porque ele é um armador, ele seria o terceiro jogador do nosso meio campo, embora não tenha tanta responsabilidade defensiva quanto o Paquetá, ele poderia ser esse jogador. Eu acho que ele não é uma das primeiras opções, ele não é o substituto natural por questões físicas, tá? Somente por isso. Porque eu acho que ele é muito mais importante no segundo tempo, contra uma Noruega mais cansada, talvez uma eventual prorrogação. Então eu acho que o Ancelotti não vai correr o risco de sair jogando com ele, queimar um cartucho em 45 minutos de um jogo muito pegado e muito intenso, que é como a Noruega joga, de uma maneira muito física, e depois não ter um dos principais jogadores do segundo tempo.
Tá? Aí tira o Neymar, bota quem no segundo tempo? Acho que é mais fácil fazer o processo inverso, né? Primeiro sente o jogo, vê como é que ele tá, e no segundo tempo tem um baita de um jogador decisivo, técnico, qualificado, enfim, tudo que o Neymar é, não preciso citar aqui, né? Então, por isso eu acho que ele entra tão atrás aí nessa lista de possíveis substitutos ao Paquetá. Não por questão de qualidade nem nada, isso é óbvio, né? E por último, o Ederson, tá? Que é mais um volante, é um volante que também pode fazer esse área a área. Ele seria bem semelhante às características ao Bruno Guimarães, tá? Ele é um 5-8 também, joga mais de primeiro, mas joga de segundo também. E aí tu teria os três, né? Os três volantes ali, como joga o Paquetá, porém sem a questão da armação, né? Do Paquetá, e acho que ele seria um pouco mais, contribuiria mais com o time com bola do que o Fabinho. Aí depende muito do que o Ancelotti fez. Mas o fato de ele não ter jogado até agora ainda, eu acho que afasta muito e deixa muito remota a possibilidade de ele ser titular. Então, na minha opinião, acho que ele deve colocar de fato mesmo o Danilo, acho que ele vai fazer isso e eu concordo, acho que é isso que ele deve fazer. Pelo que eu falei, pelas características se assemelharem, ele mexeu o mínimo possível numa estrutura que ficou comprovado que vem dando certo. E acho que até mesmo para enfrentar a Noruega é uma estrutura que faz sentido, porque a Noruega realmente é um time muito forte, muito combativo. E acho que ter os três no meio campo é muito importante, não dá para deixar o Odegaard solto somente com o Casemiro marcando ele, até porque o Bruno Guimarães teria que se preocupar muito com isso, e um ponto forte da nossa seleção é o Bruno Guimarães ter liberdade para jogar, então ter o Danilo e ter o Casemiro junto ali nessa marcação, acho que é muito importante. A gente deve propor o jogo, a gente deve achar muito que o Brasil é o favorito, porque é de fato, que a Noruega tem que se preocupar com a gente, mas no futebol de alto nível hoje tem que cuidar cada pequeno detalhe, e o Odegaard solto no meio ali, podendo achar o Haaland, não é um pequeno detalhe, tá? É um detalhe bem importante a ser observado, e que o Brasil com certeza vai fazer algo para conter isso. Esse quarteto aí, Odegaard, o Nusa, o Sorloth e o Haaland, é preocupante, tá? Não é nada que o Brasil deva perder, ou que o Brasil deve perder os cabelos, mas deve se preocupar e trabalhar de uma maneira correta, como deve ser, né? Dar a devida atenção, porque já estamos numa oitava de final e qualquer erro pode ser fatal. Então, acho que isso com certeza ele vai fazer, sem dúvida. O Ancelotti sabe muito mais do que eu. Mas como eu falei, jogaria com o Danilo por esses motivos. E se não fosse jogar com o Danilo, aí, cara, eu não jogaria com o Fabinho de maneira nenhuma. E acho que eu jogaria com o Martinelli por dentro, porque veio dando certo, né? Ele entrou e realmente deu muito certo, não só pelo gol, mas questão tática fica nítida assim que ele cumpriu muito bem a função e o Brasil entendeu ele entendeu o que o Ancelotti pediu. Então, meu segundo jogador aí seria o Martinelli, e eu não começaria com o Neymar pelas coisas que eu citei antes. Acho que essa é a ótica da Comissão Técnica Brasileira e eu concordo 100% com ela. Mas enfim, deixa aí nos comentários qual é a tua opinião. Se tu gostou desse vídeo, curte também, por favor, compartilha, né? Tô tentando fazer o canal crescer, tentando ter essa rotina de postar os vídeos todos os dias. E é muito importante isso de verdade, até para seguir me motivando, né? É um reforço aqui, ó, pra minha cabeça, ver o like de vocês, ver o comentário, ver a interação, vai me fazer postar vídeo todo dia. Então, se tu gostou, dá essa força pra mim. Segue no Instagram também e vambora!